Fiona e Cake, a série que explodiu a mente de todos os fãs de Hora de Aventura em 2023 finalmente está chegando perto da sua segunda temporada que estreia nesta quinta-feira. E inclusive, eu vou cobrir tudo dela aqui no canal nos dias de lançamentos de cada episódio, então já anota na sua agenda que isso daqui vai ser épico. Mas pra todo mundo que tá perdido, antes da segunda temporada chegar eu decidi trazer esse especial aqui pro canal, contando tudo o que você precisa saber sobre Fiona e Cake desde o começo. Então se prepara e vem conhecer Fiona e Cake. Hora de Aventura não tem nada de muito específico que você precisa saber para que consiga entender Fiona e Cake. Quer dizer, você provavelmente viu esse desenho passando na TV quando era menor e isso já serve. Fiona e Cake é uma história à parte de Hora de Aventura, exceto por um personagem, Simon Petrikov, ou melhor, o Rei Gelado. Pra você que não sabe a história dele, o Rei Gelado foi um personagem que parecia muito louco, mas com o tempo descobrimos que na verdade ele era um humano normal que tentava proteger a Marceline de um mundo pós-apocalíptico. Infelizmente, na tentativa de protegê-la, ele acabou abusando demais do poder da coroa e virando esse velho louco que vemos em Hora de Aventura. Depois de a série flertar algumas vezes com as possibilidades dele ter a sua sanidade recuperada, graças à ajuda da sua esposa Beth, a mesma basicamente troca sua vida pela liberdade de Simon, tendo que ser condenado a se fundir com Golby. E assim, meus amigos, assim acaba a série principal. O Simon salvo e uma conclusão definitiva para todos os personagens, inclusive com o velho aqui estando muito feliz. Ao menos era o que a gente pensava. Em Hora de Aventura original também tínhamos os episódios de Fiona e Cake, que eram episódios bobinhos contando a história de um universo alternativo criado pelo Rei Gelado, onde Fiona e Cake, dois personagens claramente não inspirados em Finn e Jake, tinham aventuras em Terra de Yu com personagens de gêneros opostos. Com tudo isso em mente, Fiona e Cake finalmente é iniciado, e logo de cara vemos Fiona e Cake, bem, quem você esperava, lutando contra o mal e salvando pessoas. Exceto que tudo isso era um sonho e na verdade a Fiona é uma CLT que vai de emprego em emprego sempre sendo demitida. E a Cake, por outro lado, ela é uma gata. Tudo isso é escancarado na abertura, que temos uma música toda animada e empolgada ao som de uma letra triste, falando do quanto a vida da Fiona é péssima. E eu sei que tem quase 2 anos que a série lançou, mas eu terminei Hora de Aventura esse ano, então me dá um desconto, eu ainda fico muito impressionado com essa abertura. De qualquer forma, Cake tá passando mal aqui. Aparentemente ela está tendo sonhos gelados e tá querendo ficar perto de gelo por algum motivo. A Fiona até tenta levar ela no veterinário depois, sendo demitida de mais um emprego no caminho, ainda tendo o típico momento de protagonista desejando estar numa terra mágica que ela possa fazer quantas magias ela quisesse. A Cake, por outro lado, ela some. É sério, ela pula num caminhão de gelo e entra num portal para, bem, vocês talvez imaginam onde. Enquanto esses eventos estavam acontecendo, descobrimos que o Simon estava derrotado aqui. Por mais que tenha sido uma conquista quando ele finalmente recuperou a sua sanidade, ele não se sentiu melhor depois de tudo isso. Aqui é claro que ele provavelmente não se via tendo uma razão para viver. Ele tinha perdido a sua esposa. Aqui não era nenhuma questão de tentar lutar por ela. Ele chegou até a Sala do Tempo do Prismo, que é tipo o mestre dos desejos do multiverso para salvar ela, mas por causa dela ter se fundido a Golby, era algo muito além das capacidades do Prismo. Ele não tinha mais uma Marceline ao seu lado, o apoiando, porque ela namorava a Jujuba agora, nem mesmo essa mesma Marcy para lutar. Somando isso ao fato da fanfic de Fiona e Cake ter ficado famoso pela Terra de Yu, nada estava ajudando, porque agora ele é confundindo com o Rei Gelado a todo momento, e queria se livrar do Rei Gelado por tudo. Ele era um ponto frágil em sua vida. Temos até uma participação especial do Finn aqui, tentando fazer ele se entender, mas de nada adiantou. Por causa disso, Simon tenta usar do poder de Golby para trazer a Beth de volta. Só que ele meio que acaba perdendo a concentração e isso acaba fazendo ele se lembrar do que mais estava irritando ele nos últimos dias. Fiona e Cake. Com isso, o velho abre um portal que traz Cake para esse mundo, e eventualmente Fiona em um momento parecido. As duas conseguem se virar no mundo de Hora de Aventura. A Cake tava numa aventura e até ganha um tradutor ou alguma coisa assim. Mas de repente, os três são convocados na Sala do Prismo. O que tinha acontecido é que o Prismo, o mestre dos desejos, tinha feito danos irreparáveis na linha do tempo de Hora de Aventura. Certo dia ele estava entediado, então ele começou a olhar para a vida das duas pessoas que ele mais adorava no universo, Finn e Jake, porque a vida dos dois
Mas era só muito interessante. Assim, empolgado, ele decidiu criar uma fanfic sobre Hora de Aventura em um universo totalmente separado do canon para que não afetasse outras linhas do tempo. Só que quando ele menos esperava, ele acabou copiando o universo inteiro de Hora de Aventura, só que com gêneros trocados. A questão é que Fiona e Cake estava saindo do controle, por isso o Prisma colocou as duas na cabeça do Rei Gelado, dando assim início nos eventos de Hora de Aventura. E eu sei que eu disse que Fiona e Cake foi criado pelo Rei Gelado, mas bem, eu menti, acontece. E nesse momento, quando as coisas não podiam ficar mais confusas, Escaravelho aparece. Em resumo, esse cara é do mal e ele quer estar no posto que o Prisma está. Mas como todos os superiores do Prisma achavam que ele era um ótimo mestre dos desejos, não tinham por que mudar. Entretanto, com Fiona e Cake sendo liberadas, Escaravelho vai investigar com o objetivo de delatar o Prisma por criar um universo paralelo sem permissão. Isso confunde muito o Prisma e ele acaba deixando a informação escapar, dando motivos para Escaravelho prender ele. Mas não antes do mesmo conseguir dar fuga em Fiona e Cake e Rei Gelado e mandá-las com controle de TV interdimensional a um universo aleatório. Afinal, se o Escaravelho pegasse as duas, ele meio que mandaria o Prisma pra vala e as duas pro mesmo destino por serem frutos da imaginação dele. No auge de toda essa situação, o Simon, que não se via motivado para ajudar Fiona e Cake, acaba pensando em um método para fazer tanto Fiona quanto Cake terem as suas aventuras fantasiosas e as situações serem resolvidas. Eu sei de um jeito de proteger vocês do Escaravelho, levar magia pro seu mundo e fazer durar para sempre. Eu preciso voltar a ser o Rei Gelado. A minha reação pra isso foi instantaneamente gritar pro monitor pro Simon não fazer isso, porque depois de tudo que o personagem dele sofreu, ele não podia voltar a ser o Rei Gelado, mas ele se sentia sem rumo, ele não via motivo na vida e observando que de algum jeito ele poderia dar sentido a um universo inteiro, ele queria cumprir essa missão. De qualquer forma, a Fiona não tem ideia do que isso significa, tipo, ela nem conhece o Simon ainda, então ela não vai contra essa ideia. O grupo então vai de dimensão em dimensão em busca de uma coroa durante os episódios enquanto fogem do Escaravelho. Isso resulta em alguns encontros legais aqui, um deles sendo o fim de Farmland, mas meio que a coroa dele foi destruída nesse universo, entretanto uma das joias não, com isso eles conseguem rastrear as coroas em outros universos, inclusive nesse outro aqui, onde achamos o Príncipe Gelado, que é uma versão do mundo de Hora de Aventura, que o Rei Gelado é na verdade Simon Petrikov com consciência, e ele até parecia ser um cara legal, parecia até percebermos que ele colocou toda a sua loucura na pobre coitada da Jujuba. De qualquer forma, eles só ganharam foras nisso, até o momento que eles chegam à terra de Ur, vazia e sem vida. Pra piorar, eles estavam presos ali porque o controle meio que quebrou no caminho. Então, para descontrair, o Simon decide contar para a Fiona um pouco sobre a tal da Beth, o momento que eles se conheceram pela primeira vez, como eles se apaixonaram e principalmente como a Beth jogou fora todo o seu futuro para estar do lado da pessoa que ela mais amava nesse mundo. Uma bonita história de amor, né? Daí você lembra que o Simon não tem mais essa pessoa e você chora muito por esse pobre coitado, começando a sentir mais pena ainda do personagem. Tudo isso é deixado de lado quando achamos o Bimo. Caramba, o Bimo. Exceto pelo fato que ele morre alguns minutos depois e na verdade todo mundo desse universo já tinha morrido. Ajudar mais ainda, nossos protagonistas que não estavam tendo a vida fácil são surpreendidos pelo Lich, que resolve aparecer do meio do nada. Aparentemente essa é a dimensão que ele conseguiu seu sonho de exterminar a vida em todo o universo. Mas sabe, assim como Simon nesse momento, após cumprir todo o seu objetivo, Lich se sentiu incompleto, então ele meio que só não é um problema dessa vez. A Fiona então, vendo que não tinha mais opções, revela um segredo: ela tinha a coroa. Meio que ela descobriu o lugar que o Rei Gelado guardava coroa um pouco antes nesse mesmo episódio, mas ao ouvir toda essa história da Beth, a Fiona só não queria recorrer a isso. Apesar disso, ela é convencida pela Cake, dizendo que era o melhor para o grupo. O Simon chega e consegue abrir o portal para Fiona e Cake voltarem em seu mundo, mas na hora de fechá-lo, o Escaravelho aparece, e isso tira toda a concentração do Lich, invocando o portal para o fim dos tempos, ou seja, o lugar que o Golb se encontrava. Ela chega com os dois pés na porta e meio que mata o Lich na nossa frente. O Simon finalmente tem a oportunidade de falar com a Beth depois do último caso, sabe, não a Beth,
mas a Beth, ao mesmo tempo, contando seu plano de colocar a coroa e salvar o mundo de Fiona e Cake. Só que a Beth odeia isso. E é óbvio que depois de tudo que essa mulher passou, ela não teria coragem de deixar o Simon colocar essa coroa. Assim, o mandando para outra dimensão peculiar, colocando Simon para controlar a consciência do Shermie. Se você não faz ideia de quem é esse cara, ele meio que é a reencarnação do Finn centenas de anos depois de Hora de Aventura. Nesse meio tempo, o Escaravelho consegue entrar dentro da mente do Simon pelo portal e cria um caos no mundo de Fiona e Cake. Afinal, ele só queria apagar tudo da existência. Fiona, Cake, o Gary Chiclete, o Marshall Lee. Aliás, esses dois meio que acabam virando um casal durante a série. Nada muito inesperado. O importante é que todo mundo estava apanhando pro Escaravelho. A Fiona meio que percebe que com seu mundo chegando ao fim, ela não quer que seu mundo se transforme em mágico, porque desse jeito, todas as coisas que ela ama no seu mundo seriam perdidas. Inclusive os amigos de Fiona poderiam se machucar, e a Fiona não queria isso acima de tudo. Do outro lado, Simon acaba achando uma história que ele mesmo escreveu, na verdade, sendo uma alegoria para toda a história que ele viveu ao lado da Beth, chamada Casper e Nova. Aqui o jogador controla um mundo interativo, onde ele tem o poder de escolha de como a história irá acabar. Simon, obcecado pela coroa, acaba tomando todas as decisões que Casper escolheu, afinal elas eram as mais diretas para alcançar a coroa. Mas com o fim dele, o jogador é apresentado a uma escolha difícil, onde ele precisa escolher entre pegar a coroa e a Nova morrer, ou Casper usar uma poção de força para pegar a coroa. Entretanto, com isso, ele esqueceria totalmente da existência da Nova. Se tivéssemos ido na missão da Nova, ou exigido dos Baus o que a Nova queria do Mago da Comida, talvez isso tivesse nos levado por um caminho diferente. A Nova tinha uma obsessão física pelo Casper. Peraí, eu pensei que estavam apaixonados. Eles estavam, só que eles não estavam no mesmo patamar. Eu acho que não é exatamente culpa do Casper. Não. Mas ele podia ter tido mais consideração. Ele podia ter notado que ela estava se sacrificando repetidamente. O Simon instantaneamente percebe, aquilo não era certo. Isso acabava sendo exatamente o que acontecia na relação com Simon e Beth. Por mais que os dois se amassem muito, a relação sempre acabou sendo sobre a Beth se sacrificar pelo Simon. Tipo, a mulher literalmente deu a vida pra ele. Nesse momento, o Simon recebe um choque. Ele volta à posse do seu próprio corpo e tem uma conversa com a Beth. Aqui ele percebe que a sua vida não é sem motivo. Ele precisava dar um motivo pra ela. Com isso, a Beth de algum jeito permite sinal de Wi-Fi no celular e a Fiona conta tudo que estava acontecendo com o Escaravelho e como ele estava destruindo tudo. Desesperadamente, o Simon pega a coroa para tentar fazer algo, mas a Fiona impede, e num ato de raiva, percebendo o quanto ele era querido, o Simon joga a coroa fora. A Golbeth fica agradada pela sua atitude e finalmente tinha percebido que a sua vida era tão importante quanto qualquer um, e com isso entrega um dente de leão, dando a oportunidade do Simon salvar o mundo de Fiona. Só que ele percebe que aquilo não era um trabalho para ele fazer, então ele passa para a única pessoa que realmente poderia fazer isso. A Fiona sim assopra o dente de leão, que aparentemente representava o mundo de Fiona e Cake, abrindo mão de toda a magia que o mundo poderia ter, e assim ela faz um pedido, muito inteligente por sinal, transformando o mundo de Fiona e Cake em canon, e eu não tô zoando, ela juntou o mundo de Fiona e Cake a outros universos. A Beth, orgulhosa, dá um tapa no Simon, que o leva para a Hora de Aventura de novo. Nesse momento, o Prisma consegue escapar da prisão que ele estava, e percebendo que Escaravelho estava frustrado, prestes a descontar toda a sua raiva em Fiona e Cake, ele traz reforços àquele mundo, voltando com todos os personagens que Fiona e Cake conheceram naquela jornada, os deixando muito mais poderosos que o vilão, que agora não conseguia fazer mais nada para destruir um universo canon com a sua arma. Mesmo assim, ele tenta bater em Fiona diretamente, que dá uma surra no bicho e o prende em sua própria arma. Todo mundo ajuda a reconstruir o mundo de Fiona e Cake depois da confusão, e Escaravelho agora é estagiário do Prisma ou algo assim, e o Simon finalmente consegue uma vida onde estava. Talvez não uma vida 100% com propósito, mas uma vida feliz, inclusive com ele fazendo terapia. E meus amigos, esse daqui foi Fiona e Cake temporada 1, uma das séries que mais me surpreendeu positivamente e definitivamente estando entre as minhas favoritas de todos os tempos. Provavelmente, se isso fosse um arco de Hora de Aventura, seria o melhor especial da série toda, e eu não tô brincando com essa afirmação. Obsidian e Together Again ainda batem forte em mim, mas ver todas as referências e cuidados que os escritores tiveram aqui é muito recompensador. No mais, fiquem tranquilos, meus amigos, porque essa semana ainda teremos análises do primeiro episódio de Fiona e Cake temporada 2 aqui no canal. Então se inscreve para não perder as novidades. Finalizado tudo isso, muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!